sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Carolina e hoje nós vamos dar continuidade aí ao assunto, né? Átomos e constituição dos materiais, tá? E aí, nessa aula de hoje, quem está me acompanhando é Karen, nossa intérprete de Libras. Seja bem-vinda, Karen. Karen facilitando aí essa passagem do conhecimento para todos que estão aí nos assistindo, não é? Então, o que foi que nós vimos na aula passada, nessa aula de ciências? Vamos lá. Nós vimos, os estados físicos da matéria, vimos o modelo de partículas, né? O modelo de Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr, né? E aí, para a gente iniciar essa aula de hoje, vamos fazer uma retomada aí desses modelos, né? Rapidinho, só para a gente entrar nessa questão dos átomos e da constituição dos materiais, tá certo? Então, no modelo atômico de Dalton, Dalton falou o seguinte, né? Que a matéria era formada por substâncias com propriedades bem definidas. E aí, no modelo atômico de Dalton, olha só o que ele fez, ó. Cada tipo de átomo constitui um elemento químico, né? Na cabeça dele era isso. Então, um átomo era basicamente um elemento químico. Então, ele fez aí cada símbolozinho representando um elemento químico, né? Então, o oxigênio era um círculo, o hidrogênio um círculo com um círculo dentro, né? Pintadinho. O carbono era um círculo todo pintadinho, tá certo? Então, foi assim que Dalton fez, né? E o que é elemento químico, hein, prof? Que eu não lembro direito, então vamos ver aqui. O elemento químico é um conjunto de átomos, né? Não só um átomo, mas um conjunto de átomos que possui mesmo número atômico. E aí, como é que a gente faz? Na tabelinha periódica, né, a gente tem todos os elementos químicos que já foram descobertos pelo homem, né? Os elementos químicos também sintéticos, tá certo? Que são fabricados pelo homem. E aí, como é que a gente indica o número atômico? Essa letrinha Z, tá certo? E o número de massa pela letrinha A. Então, a gente vê aí embaixo, temos um X que está representando o elemento químico, que poderia ser o cálcio, o magnésio, como está aí na tela, né? A letra A sempre vai estar representada em cima, né? Então, A é o número de massa. Como a gente está vendo aí, o cálcio tem um 20, ó, lá em cima, tá vendo? E o magnésio tem um 12. Então, esses números representam aí o número de massa de cada elemento químico aí. E o Z, né, que representa o número atômico, ele está embaixo, tá certo? Então, embaixo aí no cálcio, a gente vê que o número atômico dele é 40 e magnésio 24, tá certo? Então, vamos lá, vamos dar seguimento, né? Então, nessa questão aí do elemento químico, lembra aquela história de próton, nêutron, né? E tudo mais? Pois é, gente. Então, próton aí, ó, é o número atômico, tá vendo? Número atômico aí do sódio, 11. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, tá certo? O número de nêutrons vai ser o número de massa menos o número atômico. Então, ó, o número de massa é 23, está ali indicado pela letra A, né? A igual a 23. Então, esse número de massa vai ser igual a, né? O número de massa não, o número de nêutrons, né? N igual a menos E. N, que é o número de nêutrons que a gente está querendo achar, é igual a 23 menos 11. Por quê? Porque o número atômico é igual ao número de prótons, tá certo? Então, 23 menos 11, 12. Não é isso, prof. Isabel? Seja bem-vinda aqui à nossa aula. Olá, Carol. Olá, alunos e alunas. Né? Que bom mais uma vez estar aqui. Eu estou ligadinha no chat aqui, Carol. Eita, vendo o coisa que é boa. que os alunos estão colocando, né? Para a gente já anunciar. Vão colocando aí, pessoal, para a gente poder anunciar aqui na aula o que é que vocês estão questionando, o que é que vocês estão contribuindo ou respondendo a algum questionamento da professora Carol. Vamos lá, Carol? Vamos lá, prof. A professora Isabel está toda gata hoje, não tá? Olha para ali. Vê, olha para ela. Joga lá, Devinho, ó. Dá um tchauzinho aí, ó. Chique, hein? Pois é, ó, o Devinho tá até assobiando ali, viu, prof? Tá vendo como tá chique? Então, vamos continuar aqui, ó, número atômico, ou modelo atômico de Thomson, né? Aí, Thomson pensou assim, né?
existem partículas que apresentam massa e carga negativa. E aí, gente, a gente vai observando esses modelos e a gente vai vendo que há uma evolução dentro desses modelos, né? O Thomson, ele pensou alguma coisa que Dalton não tinha pensado, como, por exemplo, isso, né? Que existem partículas ali com massa e carga negativa, né? Que apresentam massa e apresentam carga negativa, tá certo? Então, Thomson já pensou o modelinho assim, ó. É um pudinzinho, né, prof, que a gente chama, né? A professora Isabel gosta de... Aí, o pudim de passas, tá vendo? A professora Isabel sempre gosta de falar nesse assunto, ela lembra desse pudim de passas, né? Então, nesse pudinzinho que a gente tem aí, a gente tem as esferas de carga positiva, né, representado pelo maisinho, e o elétron aí levando a carga negativa, tá certo? Então, esse era o modelo de Thomson, né? Já Rutherford, ele falou o seguinte, ó, Rutherford já veio depois, né? Então, a partir do modelo de Thomson, ele pensou assim, né? Partículas com carga elétricas positivas, né? Existem aí partículas com carga elétrica positiva, que são os prótons, ficam no centro do átomo, formando um núcleo pequeno. Então, ele já pensou isso aí. Olha como já é diferente essa configuração, né? A gente vê os elétrons ali, né? Carga negativa, e no meio, aquela carga positiva. E aí, nesse modelo atômico de Rutherford-Bohr, que já é um modelo mais avançado, a gente já vê ali no meio, né? No núcleo do átomo, no núcleo atômico, a gente já vê prótons e nêutrons, que são as partículas carregadas de modo nenhum, né? São neutras, então por isso que chama nêutron, tá? Então, além das partículas positivas, que são os prótons, que Rutherford falou, Bohr, que foi um aluno do Rutherford, ele incrementou aí, né, com os nêutrons no núcleo atômico e os elétrons aí girando no entorno dele, tá certo? Então, temos aí os 4, né, foi aí onde terminamos a nossa última aula, mostrando os 4 modelos atômicos e as diferenças entre eles, tá certo? Pronto, então, o que é o átomo mesmo, prof? É a estrutura que forma a matéria. Então, tudo que a gente conhece é formado por átomos, inclusive nós mesmos, né? E aí, os elementos químicos são a base de qualquer material. Os elementos químicos são o quê? Conjuntos de átomos, tá certo? Pois é. Então, temos aí elementos químicos, as moléculas, substâncias, matéria orgânica, matéria inorgânica, tudo que a gente conhece é formado por átomos, tá certo? Então, no átomo, nós vemos aí na tela, ó, o átomo, né, com essa eletrosfera aí. Sabe o que é a eletrosfera, gente? É onde ficam esses elétrons, tá certo? E essa eletrosfera, ela se apresenta como se fosse uma nuvenzinha, tá certo? De partículas, né, que são os elétrons, tá certo? O núcleo composto por prótons e nêutrons, como a gente já sabe, né? E aí, os prótons, eles são partículas positivas, os nêutrons, partículas neutras, né? E esse núcleo atômico aí, ele é pequenininho e denso, mas ele apresenta, como ele é denso, né? Ele apresenta cerca de 99,9% da massa desse átomo inteiro. Então, os elétrons ficam aí com 0,1%, nessas partículas negativas, tá? Então, nessas partículas atômicas, nós sabemos que o número de prótons é igual ao número atômico, representado pela letra Z, e prótons mais nêutrons é o número de massa, tá certo? Vamos lá. As partículas atômicas, olha só, o núcleo, ele tem de 10.000 a 100.000 vezes, ele é, né, 10.000 a 100.000 vezes menor que a estrutura inteira do átomo. Então, aí nessa figura a gente tá vendo, né, o núcleozinho, que tem os nêutrons e os prótons, e o restante é essa poeirinha, que é a eletrosfera, com os elétrons. Então, o núcleo, ele é bem menor que a estrutura do átomo. Aquela poeirinha, né, com os elétrons, faz com que esse átomo se apresente maior, mas o núcleo mesmo, ele é pequenininho. E a proporção que a gente tem aí é de como se o núcleo fosse uma formiguinha no meio de um campo gigante de futebol. Olha só a diferença, né? Essa proporção aí entre o núcleo e o átomo como um todo, né? Constituído como um todo. E essa concentração da massa fica ali, tá? Então, lembra disso. Quase 100% da massa de um átomo tá ali, concentradinha no núcleo, tá? Então, temos carga elétrica de mesmo valor com sinais contrários
e uma partícula neutra, né, que é o nêutron ali sem carga elétrica, tá certo? Então, o núcleo e a eletrosfera, o que é que mantém eles ali juntos, né? Porque eles são atraídos um pelo outro. Os elétrons têm carga elétrica negativa e o núcleo tem carga elétrica positiva e nêutron ali, né? Então, elétrica negativa com elétrico positivo faz o quê? Se atrai, né? Porque a gente sabe que os opostos se atraem, né, prof? Com certeza. Tá tudo certo aí? Tá tudo bem. Então vamos seguindo. Aí, gente, nessa história das partículas atômicas, o número de prótons e elétrons é igual a carga elétrica de mesma intensidade com sinais contrários. Então, os átomos eletricamente nêutrons, né? Sinal contrário, mais com menos, né? Aquela coisa, sinais contrários, tá? Nêutron. E aí, agora sim, a gente vai começar a pensar um pouquinho nessa questão dos átomos, né? O átomo, ele pode perder ou ganhar elétron? E aí, prof, o que a senhora acha? Vamos parar para a gente pensar assim, né? Que existe, se a gente pensar no nosso corpo, né? Que ele não é formado de uma matéria só, é uma mistura de um monte de coisa. Então, para formar, vai ter que ter um arranjo, vai ter que ter uma organização. E nessa organização, Carol, acho que tem ganhos e perdas, né? Que é preciso ganhar e perder. Mas nessa poeirinha, Carol, como é que ele vai perder ou ganhar alguma coisa? Pois é. E perder para quem? Ganhar de quem? Ganhar de quem? Perder para quem, né, prof? A gente precisa pensar direitinho nisso. Pensar também como é essa estrutura, né? Porque a estrutura ajuda bastante, assim, a gente vai ver agora aqui, ó. Vamos lá. São os íons, né? Então, vamos ver. Que danada é íon, professora? A senhora estava falando de átomo, íon é outra coisa, é? Não. Quando um átomo ganha ou perde os elétrons, através das ligações químicas que ele faz, né? Um átomo se ligando com o outro, né? Formando elementos químicos. Aí, gente, ele perde ou ganha. E nessa história de perder ou ganhar, quando acontece isso, aquele átomo passa a ser chamado de íon. Tá certo? E esse íon, ele vai ser carregado positivamente ou carregado negativamente. E a gente vai ver como é que isso ocorre, né? Então, olha só, um cátion, né? Vamos lá, joga aí na tela, Devinho, por gentileza. Então, temos aí um átomo, vamos pensar que aquele átomo, ele tá, né, carga negativa e positiva igual. Mas aí, quando esse átomo perde ou cede, né, elétrons, está carregado positivamente. Então, se ele perder um elétron ali, que faz parte da sua eletrosfera, ele vai estar carregado positivamente. E, portanto, esse átomo vai passar a ser chamado de cátion, tá certo? Então, quando esse elétron é removido, né, perdido ou cedido, há um excesso de carga elétrica positiva, né? Porque está desbalanceando aí, né? Se antes tinha positivo e negativo igual, agora que ele perdeu um elétron, tem mais carga positiva, né? Então, causando aí uma descarga elétrica. Ele perde energia, né? Então, por isso que ele fica positivo, tá certo? E negativo, prof, como é que acontece? É o átomo que ganha elétron. Então, vê, se a gente tem um átomo aí que tem a carga elétrica positiva e negativa igual, e aí ele ganha um elétron, ele vai ter mais carga agora o quê? Negativa, porque ele vai ter mais elétrons do que prótons, não é isso? Então, quando ele está carregado negativamente, ele é chamado de ânion. E aí, esses elétrons aí recebidos, né? Quando ele recebe elétron, ele precisa liberar energia através do átomo, não é isso? Então, libera-se energia. Cátions e ânions. Então, como é que faz, prof? Para a gente representar essa carga elétrica, né? Ela é indicada pelos símbolozinhos, ó, mais e menos. Vocês já devem ter visto, né? Estudando em algum lugar, quando fala de átomo de hidrogênio, cloro, qualquer átomo, né? Aí você vê aquele símbolozinho do mais, de menos, às vezes tem os números, né? Pois é, isso aí está indicando se elétrons foram removidos ou recebidos, tá certo? Então, um átomo de hidrogênio, quando ele perde um elétron, a gente coloca o maisinho ali para indicar que ele perdeu um elétron, tá certo? Quando recebe, a gente coloca o quê? Um sinal de menos, porque ele recebeu elétron, ele passa a ser carregado negativamente. E se for mais de um, professora? Aí a gente já vai colocar o númerozinho. Caso a diferença seja maior que um elétron, a gente indica, ó, com um número. No caso aí, foram removidos 2 elétrons do átomo de cálcio. Então, o cálcio ficou, ó, 2+.
carregado aí 2 vezes positivamente. Não é isso, prof? Pois é, Carol. Agora, a minha pergunta, né, acho que muitos alunos devem estar questionando também, como é que eles se aproximam, como é que eles perdem, como é que eles ganham e para quê? Né? Pois Porque é. até agora, a professora Carol está falando, não é, dos elementos químicos. Está falando dos elementos, podemos dizer puros? Sim. Puros, né? Sim. Mas aí a gente vai ver daqui a pouco a surpresa que vocês vão ter. Por que que eles ganham e por que eles perdem, viu, gente? Pois é. E aí, ó, vocês lembram do cientista Niels Bohr, né? Que foi o estudante aí do Rutherford, que no final finalizou aí o átomo como a gente conhece, né? Com prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons ali na eletrosfera, né? Então, o Rutherford, ele complementou esse modelo atômico, tá certo? E aí, olha só, ele percebeu o seguinte, ó, um átomo pode ter de 1 a 7 camadas de energia, também chamadas de níveis de energia, né? Então, essa energia que o átomo tem, ela ocorre em um sentido, tá certo? Então, o sentido aí, ó, da camada mais próxima para a camada mais distante do núcleo, tá? Então, temos aí 7 camadas e elas foram nomeadas como K, L, M, N, O, P e Q, tá? Então, cada camadinha dessa tem um nível de energia, tá? E aí, vê só, como é que ocorre essa história de receber energia e perder energia? Os elétrons se movimentam entre essas camadas, né? E aí, quando ele se movimenta para fora, ele está recebendo energia. Quando vai para dentro, perdeu energia, né? A senhora tem algum exemplo, prof, no mundo prático? De ganhar e perder energia. Sim. A questão do calor, a gente pode também dar esse exemplo, né, Carol? Podemos. Chegamos num ambiente que a gente está chegando da rua muito, né, muito quente, o corpo da gente é muito quente, e a gente chega num ambiente que está mais frio. E aí a gente começa a perder, né, a questão da energia, a forma de calor, e vamos equilibrar naquele ambiente que a gente chegou. O inverso também é verdadeiro, né? Sim. Quando estamos com frio, que chegamos num ambiente muito quente, ocorre aí essa troca ou então perda, né? Às vezes é troca de energia e equilíbrio, Sim. ou às vezes um ganha mais, outro ganha menos. Em Verdade. relação aí à questão de energia, eu estou comparando aí com o calor, né? Com a temperatura. Verdade. E aí, a gente viu a parte de átomos, né? Mas e a constituição dos materiais, né? Matéria, corpo, objeto, né? A gente sabe que a matéria ela é formada aí pelos elementos químicos, né? Elementos químicos que se ligam entre si, e cada elemento químico, quando se liga com um com o outro, vão formando matérias diferentes, né? E tudo isso é formado basicamente por átomos. Então, lembra disso, tá? Então, o que é matéria? Vamos ver. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, a gente sabe que uma caneca, ela tem a massa dela, ocupa um lugar no espaço, não ocupa? Ocupa. Uma árvore, o rio, né? Os gases que estão na nossa atmosfera, tudo isso, a gente não está vendo os gases, mas a gente sabe que eles existem, né? E estão lá, ocupando o espaço deles, né? E também tem a própria massa, tá certo? Então, qualquer coisa que tenha massa e ocupe um lugar no espaço é chamado de matéria, tá certo? E um corpo, prof? Quando é que a gente diz que existe... Aquilo ali é um corpo, né? O corpo é uma parte da matéria. Então, se a gente pega, por exemplo, um barro, né, para fazer uma cerâmica, uma argila, né, para fazer algum material. Olha aí, ó, o moço, né, fazendo um material aí, né, sei lá o que é que ele vai fazer, mas ele pode fazer um jarro, pode fazer qualquer escultura, né, professora? Isso. E aí... a partir da matéria... A partir barro, da né? matéria bruta, né, que é... Ele pegou um pedaço só daquela argila, né, que existe, né? Então, um pedaço dessa matéria é um corpo. E o que a gente vai fazer com esse corpo é chamado de objeto. Então, o que ele fizer ali, né, desse trabalho dele, vai ser o objeto. Se for um jarro, se for qualquer coisa que ele quiser, uma caneca, né, um prato de cerâmica, de argila, o que for, o que ele quiser, vai ser chamado de objeto, tá certo? Então, olha só, matéria, né, tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Corpo é uma porção limitada daquela matéria. E o objeto é quando a gente transforma aquele corpo
em alguma coisa, né? Que já tem nome e função, né? No nosso dia a dia, tá certo? E aí, todos os constituintes, né, que a gente conhece, a gente já falou dos átomos, as moléculas, que são essa reunião aí de átomos, né, de elementos químicos, a matéria em si, substâncias e misturas, tá? Então, substâncias, o que é que são substâncias, né? Tipos de materiais com propriedades bem definidas e praticamente constantes. Então, a gente tem aí substâncias simples, que apresentam apenas um elemento, né? Um tipo de átomo nas moléculas. Então, olha só, hidrogênio, hélio, né? Os elementos da tabela são todas substâncias simples. Mas quando a gente começa a misturar essas substâncias não, quando a gente começa a misturar esses elementos, né? Quando esses elementos começam a se ligar, eles vão formar outros tipos de substâncias, tá certo? Então, que substâncias são essas, né, prof? Formada por mais de um elemento químico. A água, o gás carbônico, a amônia, né? Muitas coisas aí que a gente conhece, né, prof? Pois é. Aí os nossos alunos estão começando a ver agora, Carol, a questão aí de fórmula, né? Eu acho que você colocou aí, olha, a palavra hidrogênio e colocou a fórmula do hidrogênio. Né? Colocou a água e a fórmula da água, a fórmula química da água. Então, vejam que interessante, porque a gente, além de ver o nome, né, vocês já estão começando a perceber as fórmulas. E aí eu vou dar uma dica aqui de como a gente, só em ver a fórmula, podemos identificar se é uma substância simples ou uma substância composta. Observem ali, ó, o H, que representa o hidrogênio, com a quantidade aí, né? Que é a questão H2, são 2 átomos para formar o gás hidrogênio. O hélio também. Vejam que o hélio é a fórmula HE. E o E, ele está minúsculo. Então, a gente já identifica. Quando eu vou para substâncias compostas, eu vou observar mais de uma letra maiúscula, porque cada letra maiúscula vai representar um elemento químico. Então, na água eu tenho o H do hidrogênio, o 2, que são 2 átomos de hidrogênio, e o O maiúsculo, que é do oxigênio, do elemento químico oxigênio. E que não tem nenhum númerozinho depois dele, porque é o 1. E o 1 não precisa, já tem, já está presente. Então, só em observar a fórmula, eu posso, né, já classificar se é uma substância simples ou uma substância composta. Pela quantidade de letra maiúscula, porque cada letra maiúscula vai representar um átomo diferente. Legal essa dica, não é, professora Carol? Demais. E aí a gente sabe também, né, professora Isabel, que as substâncias, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas, né? A gente fala muito disso também dentro de ciências, né? Uma substância homogênea é aquela que apresenta apenas uma fase. E o que é isso, uma fase, né? Quando a gente só vê uma coisa. Então, vê, um copo com água, né, prof? A professora está tomando água aí, né, prof? Sim. Pronto. O copo da professora Isabel tem água ali. É uma substância o quê? Homogênea, né? Se uma o copo mistura, fosse transparente, pois a gente só ia perceber. Só ia perceber isso, né? Que tem uma coisa ali. Mas se a professora Isabel estivesse tomando um soro caseiro, né? Com açúcar e sal dentro, ela misturou ali, ó. Se a gente botar uma determinada quantidade, uma colherinha de cada, e misturar naquela água, o que é que vai acontecer com aquilo? Vai se dissolver, né? E aí, no caso da substância homogênea, a gente não vê o que tem ali mais, né? Então, vai que a gente olha para aquele copo com água da professora Isabel e acha que só tem água, mas ali tem outras substâncias também. Mas como a gente não está vendo, homogêneo, né? Isso. E o heterogêneo? O que é que será que a gente podia botar nesse copo da professora Isabel para a gente ver que é uma substância heterogênea? Né? Substância heterogênea é aquela que apresenta mais de uma fase, tá? 2 ou mais. Então, se são substâncias que a gente precisa ver para poder dizer que tem 2 fases, 3 fases, se a gente colocar uns cubinhos de gelo nessa água da professora Isabel, será que vai ser uma substância heterogênea, prof? Sim, porque eu vou conseguir ver, porque como você colocou aí, né, é através da observação. Então, eu vou conseguir identificar a parte líquida da água e vou conseguir identificar os cubinhos.
Se eu colocasse uma rodelinha de limão na minha água saborizada, Olha isso, não é? quérrima. não é? Ficaria também, né? Que é uma delícia e refrescante. Veja, e também seria uma questão de uma substância apresentando aí mais de uma fase. Então, é outra coisa para a gente observar bem no nosso dia a dia. E a gente não pode julgar só em ver e identificar o que tem aí dentro, né? Pois é, gente. A gente não pode, porque a gente não não sabe pode, o que é que pode tem. ter outras substâncias ali dentro que a gente não está vendo, né, prof? Por isso também, Carol, alguns cuidados que eu acho que a indústria, principalmente a indústria de algumas substâncias, principalmente material de limpeza, que faz parte do nosso Sim. dia a dia, né? Às vezes eles vêm com rótulos bem chamativos e não são transparentes, né? Para que não seja confundido com o que vai estar lá dentro. A pessoa vai ter que saber o que tem dentro, porque não é em observar só que a gente vai poder julgar. Imagina uma garrafa de água sanitária transparente. Alguma criança poderia pensar que é água, né? Então, aí vai também o nosso cuidado, né? De não deixar próximo, mas também saber que existe forma da gente também não deixar, né, dúvida para quem vai manipular. Exatamente. Então, essa questão do armazenamento também de substâncias em casa é super importante, né? Principalmente quando você tem criança em casa, então não deixar um armário baixo, aberto, né, prof? Sempre botar alguma coisa ali para segurança, porque uma criança muito novinha, por mais que esteja indicado ali, talvez ela nem, né? Isso, nem ela nem identifique, se né? importe com isso, né? A água sanitária tem até um cheiro, né? Um cheiro bem forte e tudo mais. Mas por ser uma criança novinha, talvez ela, né, ingira aquilo e seja bem perigoso. Então, substâncias tem que tomar cuidado, tá, gente? Não é porque a gente tá vendo uma coisa ali que aquela coisa é só aquilo, tá? Então, é o recadinho que a gente deixa para hoje, né? Vamos terminando nossa aula de hoje aqui, ó. Então, nós vimos o átomo e as partículas atômicas, falamos de íons, né? Elemento químico, níveis de energia, matéria, corpo, objeto. Eita, foi coisa que só, não foi? Foi. E substâncias. E substâncias. Então, vamos nos despedir, prof. Vamos sim. Então, meu recadinho é rever essa aula com atenção, né? E levar a sério todas as informações que foram dadas. Tchau, tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima aula, tá? Aguardo vocês. Até mais.